você acabou de começar a dar aulas ou está prestes a entrar em sala de aula, você sabe que os desafios vão muito além do planejamento pedagógico. E ter os itens corretos pode salvar a sua rotina. Então é por isso que hoje eu separei 10 itens que facilitam a vida do professor e que são essenciais para o funcionamento da nossa profissão. Então vamos pro vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E o assunto do vídeo de hoje é 10 itens que todo professor iniciante precisa ter. o primeiro item essencial para um professor é piloto. Eu atualmente só tenho esses dois, mas eu gosto muito dessa marca, Boardmaster, porque eu acho que a qualidade dos pilotos é muito interessante. Eu ainda não testei outros e eu sei que muitas escolas fornecem o piloto para o professor, porém, isso aqui é considerado material do professor. Então tem escolas que não vão ter isso daqui, vão ter só a tinta e você vai lá, vai abrir isso aqui, para quem não sabe como funciona. Porque eu também não sabia. Não vou abrir esse não, porque esse tá manchando. Vou abrir esse aqui. Você abre aqui, abriu, você vai puxar isso aqui. Eu não vou puxar porque senão vai sujar tudo aqui, mas você vai puxar isso daqui com cuidado e vai encher essa parte aqui. Depois é só você prender ela aqui e depois fechar. E tá pronto o seu piloto para o uso. Eu sei que muitas escolas fornecem, não muitas, né? Algumas escolas fornecem isso aqui, mas você não pode tomar por garantido. Então é bom ter sempre o seu piloto e é bom ter sempre duas cores pelo menos. Eu quero comprar o preto, o roxo e o verde dessa mesma marca, só que, por exemplo, o roxo e o verde eu tenho que ter o refil, porque muitas escolas não têm o refil de cores que não são tradicionais. Então, o primeiro item é esse, piloto, e aqui eu deixo a indicação da marca. Vamos para o nosso segundo item essencial para um professor. E eu quero falar dele, o apagador. Invisível, devo dizer. Porque ele sempre some. Mesmo quando você mais precisa dele, ele some. Às vezes você acha, às vezes você perde ele na bolsa, às vezes ele tá ali no quadro, você nem lembrava que ele tava no quadro. Mas você precisa de um apagador. Eu tenho o meu, mas eu não vou mostrar o meu porque tá no fundo da bolsa. Eu não vou achar porque, como eu disse, ele é invisível. Você acha assim, na sorte. Mas o apagador é necessário, não é dispensável. Por mais que muitas escolas tenham o apagador, né? Normalmente é aquele apagador bem utilizado, sabe? Então é bom ter o seu apagador, um apagador que você gosta, numa qualidade melhor, porque aí você sabe que vai limpar bem o quadro. Terceiro item essencial, esse é muito indispensável pra mim, que são pastas organizadoras. Eu comecei com 2 pastas, porém, eu preciso de mais. Então, eu recomendo você a fazer um investimento. Vai na papelaria e compra, sabe aquelas pastas organizadoras bem grandes, que vem várias divisórias? Compra aquela pasta, porque você vai utilizar uma sessão só para documento, uma sessão só para suas aulas, seus planejamentos de aula, uma sessão para atividade, uma sessão para revisão. Você vai usar as divisórias para cada temática. É muito interessante ter essa que é maior. Eu não recomendo comprar as individuais como eu fiz. Invista na pasta organizadora maior, que é o que eu vou fazer agora no final do ano. Quarto item necessário, porém, na minha opinião, o físico não é tão essencial, que é agenda. Minha toda bonitinha, comprei na Calunga, mas eu percebi que eu não sou uma menina da agenda, não a física pelo menos. Eu amo organizar meu dia, eu amo colocar o horário de todas as coisas que eu vou fazer, eu amo fazer toda aquela rotina bonitinha, encaixadinha de produtividade, aquela coisa, mas eu gosto de fazer pelo Google Calendar ou Google Calendário. Você também pode usar o Notion se você tiver mais facilidade com ele, mas eu prefiro usar o Google Calendário, acho muito mais fácil, mais prático. Eu coloco todos os meus afazeres em colorido, tem hora pra cada coisa, tem alarme pra algumas coisas. Eu acho muito mais útil, até porque a gente tá sempre com o celular na mão. Então é muito interessante você ter o acesso àquilo dali. Mas quem gosta do papel, vai numa agendinha tradicional, que vai te servir perfeitamente. O quinto item, talvez o meu favorito de todos, talvez não, com certeza o meu item favorito, é a garrafa térmica. A minha tá bem acabadinha, como vocês podem ver. É a garrafa que eu uso porque eu gosto de usar as coisas até o final, não vivo ao consumismo. Eu ganhei essa, ela é da Farm. Eu gosto muito dela, só que ela já tá bem velhinha, né? Já tem uns 2 anos aí de uso. Garrafa térmica é indispensável. Ah, mas eu prefiro usar aquelas de plástico. Beleza, você pode preferir usar de plástico. Mas é um pouco mais conveniente uma garrafa térmica que vai durar horas na sua bolsa, uma garrafa com aguinha gelada, uma aguinha fresca, que você não vai precisar ficar indo ao bebedouro toda hora. Então eu acho que é muito interessante uma garrafa térmica, partindo do ponto de vista do pressuposto, né? Que você não vai ter tempo de ficar indo e vindo
buscando uma água fresca ou uma água gelada toda hora, né? Porque os intervalos do professor muitas vezes são muito curtos, às vezes não dá tempo, é muito corrido. Você vai de uma escola para outra, você vai pegar um transporte público, são horas de trânsito, e aí quando você chega na escola sua água já tá quente, aí você já começa o dia naquele estresse. Então é muito interessante, uma garrafa de água térmica é um investimento. Coloca aqui do meu lado algumas inspirações, dicas e modelos de garrafas térmicas. Agora vem uma coisa que eu acho que muitos professores iniciantes têm, mas os que são já veteranos da carreira não priorizam tanto, que é um caderno de anotações. Ele é diferente de um caderno de planejamento, tá? Eu já vi professores veteranos que têm um caderno só para planejamento. Eu prefiro fazer meu planejamento online, né, no Drive, tudo bonitinho, então eu coloco lá no Google Docs meu cronograma de aulas anual, meu cronograma de aulas por semana. Prefiro fazer online, tá? Mas se você preferir no papel, tudo certo. Mas o caderno de anotações, eu uso isso aqui. É para anotar insights, filmes que você pensou que cabiam com aquela aula e você esqueceu de falar e você anota para não esquecer de falar na próxima aula. Feedback de aluno, às vezes anotar um comportamento de algum aluno que a coordenação te pediu para ficar de olho e aí você passar o feedback para coordenação. Então é muito interessante ter um caderno de anotações. Eu uso essa agenda aqui porque eu não fui muito com a cara dela para planejamento, prefiro usar o Google Calendário como eu falei anteriormente, mas eu uso ela para anotar todas essas coisinhas. Então ela é pequenininha, perfeita, cabe na minha bolsa. Quando eu lembro, eu abro assim na sala dos professores, ai meu Deus, não sei o que, e anoto tudo aqui dentro. O 7º item dessa lista é um grampeador. Eu ainda não tenho, e preciso dizer que eu deveria ter comprado já há muito tempo, mas eu fico postergando, mas é necessário. Às vezes é interessante agrupar seus planejamentos todos no bloquinho, também para grampear alguns documentos, alguns testes, algumas revisões, trabalhos de aluno. Então é muito interessante ter um grampeador sempre na bolsa, porque ele salva vidas. Eu já tive que ficar pedindo pro grampeador emprestado. Eu preciso tomar vergonha na cara e comprar um grampeador. Número 8, canetas. Eu tenho esse estojo aqui há uma vida. Sério, há uma vida. Eu tenho esse estojo desde que eu tenho não sei quantos anos. Eu ganhei esse estojo de presente, uma pessoa da minha família. E eu adoro esse estojo, porque me cabe perfeitamente. Então, as canetas, eu recomendo canetas que são do seu estilo. Tem pessoas que preferem canetas de ponta grossa, tem pessoas que preferem canetas de ponta fina. Eu prefiro canetas de ponta fina. E no caso, a que eu tenho pra indicar é essa aqui, da Cis Spiro, número 7, que inclusive acabou de manchar a minha mão e eu vou passar o resto do vídeo com a mão manchada, mas tudo bem. Eu adoro essa caneta. Adoro, adoro, adoro. Só que a minha acabou de estourar, né? A minha vermelha acabou de estourar. Mas eu gosto muito dessa daqui porque ela dura, ela tem uma ponta fina e fica bonito pra corrigir. Não sei se vocês são desses, mas eu adoro fazer aquele visto bonito, sabe? Aquela rúbrica bonita. Eu acho que deixa muito bonito. Mas outra caneta que eu gosto muito de utilizar, eu passei a gostar, né? Porque a minha azul da Cis acabou essa semana e eu ainda não comprei uma nova. Então eu descobri essa daqui, Compactor 2000, da Bic. É Bic? É. E eu tenho gostado muito dela, apesar dela ter um ponto um pouco mais grossa, ela não fica feio no caderno. Não sei se vocês têm dessas com caneta, mas caneta de ponta muito grossa eu acho que fica feio na hora de dar o visto. Não gosto muito, não. Outras duas canetas que eu recomendo de coração, essa daqui da Pentel, que tá acabada já, que é Pentel 07 Liquid Gel Ink. Gosto muito dela. E essa daqui, Uniball Eye. Eu amo essa caneta. Ela tem a ponta absurdamente fina. É uma das pontas mais bonitas e ela é tão gostosa de escrever, tão gostosa. Ai, você bota... Sabe aquele visto que você dá? Eu não tenho dela vermelha ainda, mas sabe aquele comentário que você coloca numa prova? Ela é maravilhosa pra isso. Ainda nesse item, eu gostaria de sinalizar isso aqui. Corretivo. Isso aqui, gente, o meu acabou. Eu comprei da Pentel e ele tem um refil. Ele é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Você desliza aqui e aí você tira essa parte. Pois é, você tira essa parte branca e aí você tem um novo corretivo, porque ele funciona como refil. Eu tô pra comprar o refil dele, mas eu acho que é um investimento comprar esse aqui. Ele é um pouquinho mais caro, mas você depois só precisa comprar o refil. E é maravilhoso, porque você só passa e tá tudo certo. Pode continuar escrevendo. O 9º item da nossa lista é uma bolsa ou mochila, se você preferir. Eu preferi bolsa, mas ano que vem eu vou comprar uma mochila pra variar. Quando eu tiver vontade de usar uma mochila, eu uso mochila. Quando eu tiver vontade de usar bolsa, eu uso bolsa, porque eu sou daquelas que gosta de combinar o look. Então, se eu tenho possibilidade de combinar o look e ir diferente, até mesmo pra animar o meu dia, pra entrar em sala de aula mais feliz, mais animada, né, eu gosto de investir. Então, eu fiz um investimento nessa bolsa e eu recomendo muito essa marca, que é a Uncle K. É uma marca brasileira, maravilhosa, é uma bolsa de couro, estruturada, ela fica
fica em pé quando você coloca itens dentro. Ela fica em pé, ela não cai, então ela é uma bolsa que dá pra apoiar na mesa. Sempre priorize bolsas, se você optar por uma bolsa, que tem compartimentos, né? Essa daqui tem um compartimento na frente, tem um compartimento atrás. No bolso maior, ela tem 2 bolsinhos e um bolso que ela só não tem uma divisória no meio, mas ela cabe bastante coisa. Cabe até um casaco aqui dentro, não sei se parece, mas cabe um casaco, tá? Eu costumo colocar ele aqui atrás e cabem as minhas pastas, necessaire, garrafa d'água, tudo. Cabe tudo aqui dentro. Eu preferi a bolsa, mas você faça como quiser, certo? O importante é ter um material de qualidade. Invista em um material que vai ser durável, que você vai poder utilizar por anos, certo? E que você vai se sentir confortável e feliz utilizando. Então, não adianta eu recomendar só mochila, só bolsa, só, não sei, aquela mochilinha de rodinha, porque não vale a pena. Eu vou recomendar aqui o que eu acho que é melhor pra mim e você faz o que acha que é melhor pra você. Então, eu prefiro a bolsa no momento. Quando eu for comprar mochila, eu vou comprar da mesma marca. Tem uma mochila deles que é maravilhosa, que eu já estou mirando, sonhando com ela, porque ela também tem vários compartimentos e a gente sabe o quanto ter vários compartimentos é importante. Essa bolsa aqui, ela é muito elegante, é muito interessante pra ter, porque é uma bolsa coringa, né, de couro, preta, básica, vai com tudo. O importante é caber o mundo aqui dentro. E cabe. O 10º item da nossa lista é uma necessaire. Atualmente eu tô usando essa daqui, que é um pouquinho menor, mas eu tenho outras que são maiores. Por que a gente leva uma necessaire na bolsa, né? Primeiramente, nossos itens de higiene pessoal. A gente vai largar no fundo da bolsa? Não, meus amores. Não iremos largar no fundo da bolsa. Seremos organizados. Então, uma necessaire que fecha, não pode ser aquelas que são de velcro, porque elas costumam abrir na bolsa. Então, prioriza de zíper ou botãozinho. E o que eu levo na minha necessaire? Normalmente, eu tenho uma dipirona pra dor eventual. Eu costumo levar pasta de dente, um batom, sempre tem um batom na minha bolsa, hidratante para as mãos, porque muitas vezes a gente tá escrevendo no quadro e apaga com a mão, depois a mão fica ressecadíssima, então eu levo sempre um hidratante. Eu uso esse daqui da Natura Eco, está bem acabadinho, como você pode ver. Pregadeira e xuxinha pra prender o cabelo, porque algumas vezes na sala de aula fica muito quente. Escova de dente, acho que é retrátil, né? Que eu posso fazer assim e ela cabe, mas tá até horrorosa, nossa. Mas escova de dente retrátil. Outro item muito importante, álcool em gel. Eu sempre levo um álcool em gel. Atualmente eu tô levando esse aqui, só que eu tenho outro também da Giovanna's Baby. E a última coisa que eu costumo levar na minha necessaire é uma lixa de unha que tá até cortada. Então, uma lixa de unha, porque a unha quebra, me irrita. Eu odeio ficar com a unha quebrada o dia todo, então vou lá e lixo rapidinho e pronto. Porque eu tenho essa coisa sensorial, sabe? Então eu prefiro lixar do que ficar com aquele desconforto o dia todo. Também no item 9, eu gostaria de falar que eu costumo levar uma necessaire menorzinha dentro dessa daqui, em que eu levo itens de emergência feminina. E por fim, temos um bônus. Depois de tudo isso, o que mais um professor pode levar na bolsa? Você me pergunta. E eu te digo, uma pastilha pra garganta. Bom, se você já deu aula o dia todo, você sabe como que a nossa voz fica. E só água, às vezes, não segura. Então, normalmente, eu gosto de ter uma Strepsils. Eu sei que é mais cara, mas eu gosto de ter a Strepsils porque ela age mais rápido. Ou aquela pastilha Valda, até mesmo uma Bala House preta. Dá uma ajuda pra relaxar um pouco as cordas vocais e você encarar de frente mais 1 hora de aula, 2, 3 horas de aula com os seus alunos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!